Antes de Abraão existir, eu sou Gustafer, trazendo a verdade do a quem doer. Como vocês já puderam ler no título, ultimamente eu ando em dúvida sobre um tema que gera muita discussão, que será que a lei, os 613 mandamentos, foi mesmo cumprida, entre aspas, no sentido que agora a gente não precisa mais seguir? Gustafer. Gus-ta-fer. Substantivo próprio. Princípio. Se os especialistas contradizem os fatos, fico com os fatos. Já faz um tempo que eu quero falar sobre isso aqui no canal. Eu vi uma crença na internet que achei muito interessante. Mas o resto, como os mandamentos morais, o sábado, os alimentos puros, ainda faz sentido a gente seguir, não como obrigação legalista, mas por fé e amor em Deus. Particularmente, sempre que eu ouvi falar desse tipo de pensamento, me pareceu ser bem coerente. Vale lembrar que é bem diferente dos judaizantes da Bíblia, pois eles seguiam a lei e a empurravam aos gentios como método de salvação. Mas também nem todo mundo que prega isso me pareceu seguir. Muitos do que pregavam esse tipo de pensamento, no final, me pareceu mais judaizante que tudo, pois sempre enfatizavam sobre seguir a lei. Eu entendo que para quem acredita que não foi abolido os mandamentos, decida sempre querer enfatizar isso, mas o pessoal que conversei parecia abusar demais disso, praticamente só pregava que a lei não foi abolida e precisava ser seguida. Mas voltando a porque eu estou vendo uma certa coerência nessa crença, percebi em meus estudos que não tenho nenhum versículo direto que prove que comer carne impura não é mais pecado no Novo Testamento. Nem estou mais consumindo esse tipo de carne, talvez saia algum vídeo aí daqui a um tempinho comentando sobre. Também foi lendo as cartas de Paulo aos Romanos que reparei que quando ele deu dicas sobre casamento, citou diretamente a lei, e aí tem duas possíveis interpretações: lei civil de Roma ou a lei de Deus. Como Jesus nunca se opôs ao mandamento do casamento e nada em Romanos indicou o contrário, fico com a interpretação de que Paulo estava falando da lei de Deus. Romanos 7, versículo 2, Paulo diz: a mulher casada está ligada por lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Também há alguns versículos que à primeira vista podem ser acabando interpretados de uma maneira como se Paulo estivesse abolindo a lei. Mas quando a pessoa continua lendo, é bizarro, porque, veja só, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei, Romanos 3, 31. E durante o capítulo inteiro, ele faz apoio à Torá. E também, que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum? Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Romanos 7, versículo 7. Aqui nem preciso comentar nada. Vale lembrar também que quando nos referimos à lei, não é só os 10 mandamentos, é a Torá toda. Por enquanto é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quero deixar claro que ainda vou seguir estudando esse assunto com calma, porque já tem algumas heresias desse meio, que praticamente é um pessoal bem problemático. Gente que começa certo, mas depois se perde misturando tudo e se afastando do evangelho. Por isso eu prefiro olhar tudo com calma, bastante cautela, testando cada ensinamento com a escritura e buscando sempre o equilíbrio. Mas mesmo com isso, eu diria que essa ideia de que a lei não foi abolida, mas vivida pela fé, merece atenção. Não estou afirmando tudo com certeza, mas vejo que essa crença tem muito potencial de ser verdadeira. Chegamos ao final do vídeo, daqui a alguns tempinhos nós voltaremos. Eu vou fazer aquele meu vídeo que eu falei sobre carne de porco, que é bizarro, cara. Que como um strong faz total diferença na interpretação de um texto. É absurdo, pessoal, é absurdo, é sério. Então chegamos aqui ao final do vídeo e não se esqueçam. Questione tudo, aprenda sempre, viva com propósito. Pois a verdade não teme ser examinada, mas a mentira treme ao ser questionada.